Dias de superação. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Inovamos e nos reinventamos para servir melhor nossa comunidade e nos mantermos próximos, mesmo com distanciamento. Tivemos que desbravar a comunicação, a internet, a televisão e os meios de comunicação das mais diversas maneiras. Avançamos com lives, células e reuniões online, Inove, Juventude Viva, Igreja de Crianças, Rede de Homens, Mulheres, Casais, Vigílias, cultos e eventos presenciais com transmissão online e ao vivo. Vimos a provisão de Deus em pessoas capacitadas e recursos sobrenaturais. Com isso, nos tornamos não apenas uma igreja digital, mas também missionários digitais, alcançando outras pessoas no Brasil e fora. Novas vidas foram enviadas como presente de Deus. Novos convertidos a cada reunião e transmissão, pessoas batizadas, novos membros apresentados e crianças sendo consagradas, pois como videira do Senhor, frutificamos em meio aos desafios. Tivemos momentos de chorar com os que choram, tivemos que ser consolados pelo amado Espírito Santo com a partida de pessoas especiais e nos alegrar com a esperança de salvação eterna, onde entendemos que para nós que estamos em Cristo, a morte é uma passagem para a eternidade. João capítulo 3, versículo 16. Também vivemos muitos milagres em nosso meio. Vimos a cura e o livramento de Deus se manifestar em inúmeras situações. Somos gratos pelas orações dos santos e pelo milagre da vida que Deus nos deu. Construímos novas ideias e assim como no físico não paramos, no espiritual o reino de Deus não para, pois a igreja não pode parar. A obra de Deus na terra sempre será essencial e prioridade. Por isso declaramos que Jesus é a nossa paz e que o brilho de sua luz ilumine os nossos corações. Nossa gratidão a Deus e a todos vocês que continuam firmes no propósito de sermos igreja, de sermos família Shalom em Porto Velho, Rondônia e levarmos o evangelho às nações da terra. Shalom, juntos como sempre. ADG Mauro Faria. Olá, queridos, a graça e a paz. Estamos aqui nessa linda festa Família Shalom, envolvendo as Shalons de todo o Brasil e também fora em outras nações. E que bom estarmos nesse tempo de superação, superando desafios, né, nesse tempo de pandemia e que já cremos pós-pandemia, com a graça de Deus. Deus vai nos livrar a cada dia como já tem nos livrado, né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E hoje compartilhando dentro do tema que foi nos trazido, nos sugerido, sobre construindo nesse tempo de desafios, não é? Eu gosto sempre de pensar numa palavra que fala que nós somos a construção de Deus, o edifício de Deus. Então Deus está sempre construindo uma obra em nós, né? A palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até os dias de Cristo Jesus. Interessante que essa palavra tem tudo a ver com uma palavra rema que Deus trouxe ao meu coração nesse tempo de pandemia, onde como igreja nós estávamos com várias obras e ações em andamento e nós tínhamos uma escolha, né? Ou parar, porque tudo estava mudando, parando alguns setores da economia, ou continuar, prosseguir. E o texto de Neemias, a experiência que Neemias teve na reconstrução dos muros de Jerusalém, nos inspiram muito, né? Onde ele sentiu aquele clamor, aquela compaixão no coração e ele não parou. Ele não desistiu de fazer aquilo que Deus tinha proposto no coração dele. Até mesmo quando pessoas o chamaram ali para desviar do propósito, ele disse: eu não posso conversar com vocês porque eu estou construindo uma grande obra. E aí eu quero compartilhar um texto da palavra que fala sobre construção, sobre edificação, de Mateus 7, 24, né, ao versículo 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei
ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não é? Um outro texto de Coríntios 10, né? Na verdade 3, versículo 10, diz que nós devemos cuidar de como vamos edificar a nossa obra, porque um dia ela será aprovada pelo fogo. Por isso eu te pergunto, o que você tem construído, não é? Ou o que você parou de construir nesse tempo e que Deus tem para a sua vida? E gostaria de deixar então, para nós refletirmos juntos, alguns princípios para construirmos uma obra duradoura, para continuarmos construindo e não pararmos naquilo que Deus tem para nós, né? E um dos pontos que eu trago aqui é: invista tempo e recursos no alicerce. Invista tempo e recursos no alicerce, porque a base, a nossa base é Cristo, a Bíblia diz, a nossa estrutura, o nosso fundamento, porque muitas obras acabam caindo, ruindo, porque não construíram uma boa base. E quando Deus me falava essa palavra sobre não parar de construir, Ele falava justamente isso. Se as pessoas nesse tempo estão construindo, muitas vezes até para acalentar um pouco a sua alma, renovar os seus sonhos, muito mais a igreja não pode parar. Então Deus me falava: não pare de construir nada do que eu coloquei em tuas mãos, porque eu vou dar recursos, eu vou dar pessoas. E profeticamente, aquilo que estamos construindo no físico é o que eu estou fazendo na tua vida no mundo espiritual. Segundo aspecto, utilize o material correto para não ter problemas no futuro. É muito comum, se a gente não tiver cuidado, querer construir uma obra e baratear, fazer negociação com material mais barato, mas muitas vezes sem qualidade. Não quer dizer que preço tem a ver somente com qualidade, mas é bom observarmos se a qualidade, se a resistência nesse material, E a Bíblia diz em Coríntios 3, versículo 12, justamente isso, para vermos se estamos usando ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, ou feno, ou palha, porque um dia nossa obra será aprovada pelo fogo. O que eu e você estamos construindo? Se tiver no alicerce de Deus, nos princípios de Deus, vai vir um vento, vai vir a chuva, vai vir pandemia e nada vai nos abalar, porque estamos no Senhor. E o pior que pode nos acontecer é o melhor que pode nos acontecer, que é se partirmos dessa vida para a eternidade, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa viva esperança. Terceiro lugar, construa segundo as normas do construtor. É muito comum, se formos fazer uma obra ou montarmos um equipamento, se não seguirmos a instrução, o manual de instrução, o manual do fabricante, nós vamos danificar o aparelho. Assim é numa obra, se não construirmos de acordo com as regras, com as recomendações, Na pandemia do mesmo jeito, se não seguirmos recomendações de saúde e proteção, nós seremos atingidos por isso. Então precisamos cuidar, seguir as instruções. E as instruções de Deus estão na sua palavra, precisamos segui-la. Quarto lugar, com planejamento e alvos e sonhos definidos, Então toda construção tem uma planta. Nós precisamos seguir aquele cronograma, seguir aquela orientação, Foi assim no tabernáculo, quando Deus deu a visão para Moisés, Ele deu uma visão clara, uma planta daquilo que ele teria para realizar. Então Deus tem te dado sonhos, seja fiel, cumpra rápido e nos detalhes, seja obediente ao Senhor. Quinto lugar, atualize seu conhecimento e projeto, modernize sem perder a essência, É muito importante nesse tempo de inovação, inovarmos para comunicar, para alcançarmos as pessoas, mas não perdermos o princípio. Modernizar sem mundanizar e sem negociar princípios. Sexto lugar, já quase encerrando, agilidade nem sempre combina com durabilidade. Muitas vezes, no afã de construir rápido,
nós negociamos e quebramos algumas etapas. Isso não funciona. Deus tem um tempo certo para cada coisa, como diz em Eclesiastes. E sétimo e último lugar, não construa sozinho. Não é? A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Que Deus possa unir você a pessoas com a mesma visão, com o mesmo sonho, com o mesmo projeto. E eu sei que Deus tem te dado, tem dado a sua família, tem dado pessoas próximas, amigos mais chegados que um irmão. E nesse tempo, eu sei que Deus tem usado esses profetas para falar a sua vida. E eu espero que essa palavra também seja um lenitivo ao seu coração, seja um ânimo novo, para que você seja também abençoado nesse tempo. Eu quero orar por você, abençoando sua vida neste tempo. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por estar com meus irmãos da Shalom Global em todo o Brasil e no mundo. Que o Senhor possa renovar a vida deles e outros amigos que estão assistindo e ouvindo essa mensagem, para que sejam renovados, abençoados, e que algo grande que o Senhor tem para a vida de cada um seja construído e essa obra não pare, e que tenhamos paciência uns com os outros, porque estamos ainda em construção, até que venha o complemento, até que venha a finalização dessa grande obra e seja um dia perfeito na Tua presença. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom, juntos como sempre.